A América Latina sempre foi uma região vibrante, cheia de música, praias paradisíacas, gastronomia premiada e povos que recebem turistas com aquele sorriso aberto. Mas, e se por trás dessa imagem de cores vivas e festivais estiver escondida uma realidade muito mais complexa e delicada? Esse vídeo faz parte da nossa série aqui no canal, O que está acontecendo?, onde mergulhamos fundo nas realidades atuais de países que muita gente pensa que conhece bem, mas que quase ninguém mostra como realmente estão. E agora, chegou a vez de olhar para a América Latina, uma região famosa por suas paisagens incríveis e cultura rica, mas que nos últimos meses tem enfrentado crises profundas, governos autoritários em ascensão, violência urbana fora de controle, economia em colapso, deportações em massa e desastres naturais devastadores. Hoje, no Belo Mundo, vamos além dos cartões postais, das praias de Cancún, do tango argentino e do carnaval brasileiro, para entender de verdade o que está acontecendo com os países da América Latina. Número 1. A Grande Deportação. Hoje, no nosso giro, começamos com uma cena que já virou rotina nos últimos meses e está abalando toda a América Latina. Desde janeiro, aviões lotados pousam diariamente trazendo milhares de latino-americanos deportados dos Estados Unidos. A volta de Trump à Casa Branca reacendeu a política de expulsões em massa. E com ela, o sonho americano virou pesadelo para muita gente. Na Guatemala, o número de deportações subiu 340% só nos primeiros meses de 2025. Em Honduras, famílias inteiras estão voltando sem dinheiro, sem rumo e sem ter onde ficar, jogando ainda mais pressão sobre serviços públicos que já mal funcionam. No México, a crise é visível nas cidades de fronteira, gente presa em abrigos, tentando voltar para casa ou esperando uma nova chance de atravessar. Mas talvez o caso mais controverso envolva El Salvador. Os Estados Unidos passaram a pagar cerca de 6 milhões de dólares para que o país receba venezuelanos deportados e os tranquem direto no CECOT, o presídio de segurança máxima de Bukele, o que tem gerado polêmica e um impasse jurídico nos próprios Estados Unidos. O mais assustador? Muita gente enviada para lá nunca teve direito a julgamento. Nem sempre há comprovação de envolvimento com crime. Segundo a Anistia Internacional, entre os mais de 110 mil presos sob o regime de exceção salvadorenho, centenas são inocentes detidos arbitrariamente. E o impacto de toda essa deportação vai além do drama humano. Países como Venezuela e El Salvador dependem fortemente das remessas enviadas por seus cidadãos que vivem no exterior. Só na Venezuela, esse dinheiro soma quase 4 bilhões de dólares por ano. Cada deportação é uma conta que não chega, e para muitas famílias é o começo de um novo colapso financeiro. E já que falamos de El Salvador, vamos falar um pouco mais sobre o que está acontecendo por lá. Número 2. El Salvador. De todas as histórias recentes na América Latina, talvez nenhuma chame tanta atenção quanto a transformação de El Salvador numa prisão a céu aberto. Nayib Bukele, o presidente midiático que adora um terno slim e pose de super-herói digital, iniciou uma política de tolerância zero contra o crime e colocou isso em prática com um estado de exceção que já dura mais de 2 anos. O resultado? Detenções sem mandado, vigilância estatal sobre mensagens privadas, prisões sem acesso a advogado, tudo isso virou rotina. De março de 2024 para cá, o número de presos saltou de 36 para mais de 110 mil. Isso significa que cerca de 2% da população adulta do país está atrás das grades. É a maior taxa de encarceramento do mundo. O símbolo dessa política é o CECOT que falamos há pouco, o mega complexo penitenciário onde os presos vivem sob regime de isolamento total. Nada de visitas, cartas ou ligações. Para as famílias, é como se os detentos tivessem simplesmente desaparecido. E às vezes desaparecem mesmo. Segundo a ONG Cristosal, 174 mortes violentas já foram registradas dentro das prisões. Muitas delas
com sinais claros de tortura. Ainda assim, Bukele surfa em popularidade. Para muitos, ele é o primeiro a finalmente trazer uma sensação de segurança. Mas para muitos, é só uma cortina para a nova forma de controle em uma ditadura disfarçada. Número 3. Venezuela. Se El Salvador é o laboratório do autoritarismo, a Venezuela é o manual de como destruir um país em tempo recorde. 25 anos após a chegada de Hugo Chávez ao poder, o país que já foi uma das nações mais prósperas da América Latina virou sinônimo de êxodo. Mais de 7 milhões de venezuelanos, quase um quarto da população, fugiram do país. É uma das maiores crises migratórias da história moderna, superando a Síria em números absolutos. A situação econômica beira o surrealismo. Um país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo não consegue garantir energia elétrica para sua população. Hospitais funcionam sem medicamentos básicos, escolas fecham por falta de professores, e a classe média simplesmente evaporou. Nicolás Maduro se mantém no poder através de uma combinação tóxica: repressão brutal contra opositores, controle total da informação e uma rede de lealdades comprada com os poucos recursos que restam. A oposição, liderada por Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, vive na clandestinidade ou no exílio. O mais trágico? A comunidade internacional parece ter se acostumado com o caos venezuelano. Protestos que antes mobilizavam o mundo hoje mal ganham uma nota de repúdio. Número 4. Haiti. Se você acha que a situação da Venezuela é grave, precisa conhecer o Haiti. O país caribenho já não funciona mais como um estado tradicional. Virou um território dominado por gangues armadas que impõem suas próprias regras. Hoje, cerca de 80% da capital, Porto Príncipe, está sob controle dessas milícias. O governo, enfraquecido e sem forças de segurança funcionais, mal consegue sair da sede presidencial. Escolas, hospitais, mercados, tudo só funciona com a autorização dos chefões locais. É como se o país tivesse voltado à Idade Média, com senhores feudais armados até os dentes. A violência chegou a níveis quase indescritíveis. Violência sexual é ferramenta usada para intimidação. Sequestros viraram rotina, inclusive com crianças, que muitas vezes são forçadas a servir como soldados ou olheiros. Quem tem alguma chance de escapar, foge. Quem não tem, tenta sobreviver em meio ao caos. A tão falada Força Internacional de Ajuda mal saiu do papel. O país vive uma situação tão crítica que nem a missão de paz conseguiu se estabelecer. Os poucos agentes que desembarcaram se depararam com um território sem estrutura, sem comando e sem condições mínimas de operação. E agora, numa tentativa desesperada, o governo do Haiti contratou Eric Prince, ex-fundador da empresa militar privada Blackwater, aquela envolvida em polêmicas no Iraque, para liderar uma operação paralela contra as gangues. O plano? Usar drones, helicópteros e até mercenários estrangeiros para tentar retomar o controle das ruas. Prince, que já foi conselheiro informal de Donald Trump, vai atuar com uma equipe particular, paralela à força da ONU. A notícia acendeu alertas em grupos de direitos humanos, que temem abusos e uso indiscriminado da força em meio a uma população já tão vulnerável. Hoje, o Haiti não é apenas um país em crise. É um território onde o Estado colapsou, a justiça desapareceu e ninguém fala desse pedaço esquecido do mapa. Número 5. Argentina. Da crise política, a gente passa direto para uma crise econômica. E das grandes. A Argentina vive mais uma fase turbulenta das tantas que já enfrentou. Só que desta vez, o remédio parece estar machucando mais do que ajudando. Javier Milei chegou prometendo uma revolução libertária para colocar o país nos trilhos. Mas, na prática, isso significou cortar ministérios inteiros, suspender obras públicas, reduzir programas sociais e deixar o mercado agir sozinho, como se fosse dar conta de tudo. O resultado? Nos primeiros meses, a inflação passou dos 200% ao ano.
A pobreza ultrapassou a metade da população. Em Buenos Aires, é comum ver filas de gente esperando comida gratuita. E boa parte da população agora vive sem rede de apoio nenhuma. Milei acredita que depois da tempestade vem a bonança. Mas por enquanto, a maioria dos argentinos está só sentindo o impacto dos cortes. E com um histórico de 9 calotes na dívida externa, muita gente já pergunta quando vem o 10º. O governo também foi atingido por escândalos que enfraquecem o discurso contra a velha política. O mais falado é o Cryptogate. O presidente teria incentivado publicamente uma criptomoeda que acabou despencando, deixando investidores no prejuízo. O caso já gerou mais de 100 denúncias na justiça. Teve também denúncia de funcionários do PAMI, órgão de atendimento a aposentados, dizendo que foram pressionados a repassar parte do salário ao partido de Milei. E recentemente veio à tona o chamado escândalo dos alimentos. Toneladas de comida estocadas e vencendo enquanto a população passava fome, além de contratos suspeitos e salários extras pagos sem critério. Tudo isso em meio à crise mais dura das últimas décadas. O povo tenta sobreviver, enquanto o governo promete que, um dia, tudo vai melhorar. Número 6. Brasil. O Brasil, maior país da América Latina, continua lidando com seus próprios fantasmas. Mesmo depois da eleição de 2022, que tirou Bolsonaro do poder, o país segue profundamente rachado. Lula voltou ao Planalto, mas encontrou um cenário bem diferente dos seus primeiros mandatos. A polarização aumentou, a economia anda travada e grupos extremistas continuam ativos. O episódio de 8 de janeiro, quando radicais invadiram os 3 poderes, deixou claro que a democracia por aqui ainda é frágil. A violência política não desapareceu. Ameaças, desinformação e ataques às urnas continuam circulando por grupos radicais. É como se as instituições funcionassem. Mas parte da população simplesmente se recusasse a aceitar o jogo democrático. E como se isso não bastasse, nos últimos anos o país viu crescer uma febre silenciosa e perigosa, a das apostas online. Jogos como o famoso Tigrinho, o Fortune Tiger, se espalharam entre jovens, trabalhadores e até famílias inteiras, com promessas de dinheiro fácil. Impulsionados por influenciadores e propaganda agressiva, esses caça-níqueis virtuais viraram vício nacional. O impacto é brutal. Estima-se que, em apenas um ano, os brasileiros perderam quase 24 bilhões de reais em apostas. Para muitos, virou a única chance de renda. Dados apontam que quase 13% da população tenta complementar o orçamento com apostas. Só que isso tem um preço. A compulsão pelo jogo já levou a casos extremos, incluindo suicídios relacionados a dívidas. E os mais afetados, claro, são sempre os mais vulneráveis. E no meio desse cenário, em 2025, veio mais um baque: o escândalo do INSS, o órgão responsável por pagar aposentadorias, pensões e auxílios sociais. Foram mais de 6 bilhões de reais desviados entre 2019 e 2024. Quase 98% das vítimas disseram nunca ter autorizado nada. Número 7. Colômbia. A Colômbia vive num paradoxo constante. De um lado, é um dos países mais politicamente estáveis da América Latina. De outro, continua sendo o maior produtor mundial de cocaína e carrega as marcas dessa realidade até hoje. Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país, chegou ao poder com a promessa de uma paz total. A ideia era negociar com todos os grupos armados ainda ativos no território. Mas desde o fim das Farc, o que surgiu foi um monte de novas facções, menores, mais voláteis e com ainda menos disposição para diálogo. A violência não diminuiu, só mudou de cara. Em regiões como Cauca e Nariño, o controle estatal é mínimo. Quem manda de verdade são os grupos armados locais, e a lei é imposta na bala. Além do conflito armado, Petro também enfrenta resistência no Congresso, no Judiciário e até dentro das Forças Armadas. Seus projetos de reforma esbarram em bloqueios políticos e desconfiança.
E, nos últimos meses, essa tensão virou rua. No fim de maio de 2025, centrais sindicais convocaram uma greve nacional de 48 horas para pressionar o Senado a aprovar uma reforma trabalhista mais ampla e para tentar emplacar uma consulta popular que havia sido barrada. Só que a paralisação perdeu força logo no segundo dia. Isso porque, na véspera da greve, o Senado aprovou uma versão mais enxuta da reforma, com alguns avanços pontuais, como o adicional de 100% para quem trabalha aos domingos e feriados e a ampliação do horário noturno a partir das 7 da noite. A base governista comemorou um pequeno avanço. Já a oposição disse que tudo não passou de encenação para alimentar o discurso de campanha de Petro, e que a tal consulta popular seria só mais uma jogada política. Enquanto isso, a Colômbia segue em desequilíbrio, tentando sair do ciclo de violência sem repetir erros do passado e tentando mudar sem se partir ao meio. Um país que vive entre a promessa de paz e o medo de nunca alcançá-la. Número 8. Chile. Se tem algo que podemos dizer sobre a nação chilena, é que o país parecia pronto para uma revolução, mas ficou no meio do caminho. Durante muito tempo, o Chile foi o queridinho da América Latina. Economia organizada, instituições sólidas, uma democracia considerada modelo. Mas essa imagem começou a rachar em outubro de 2019, quando um aumento de 30 pesos chileno, equivalente a menos de 4 centavos de dólar, na tarifa do metrô, acendeu um barril de pólvora que já estava cheio. O que parecia só uma revolta contra o transporte virou um grito coletivo contra décadas de desigualdade e injustiça social. Foi o chamado estalido social. Um levante que botou milhões nas ruas, forçou o governo a prometer mudanças e abriu caminho para uma nova geração política. No meio disso tudo, surgiu Gabriel Boric, um ex-líder estudantil com cara de renovação. Ele foi eleito presidente em 2021 com mais de 55% dos votos, prometendo dar resposta à insatisfação nas ruas. Só que o caminho se mostrou bem mais difícil do que parecia. A maior promessa de Boric era a nova Constituição, um texto que substituiria a carta herdada da ditadura de Pinochet. Mas o texto foi rejeitado em 2 plebiscitos, um em 2022 e outro em 2023. A população quis mudança, mas não qualquer mudança. O Chile travou. Enquanto isso, o país enfrenta uma crise de segurança crescente. Em 2022, o número de homicídios cresceu mais de 30%. No norte, grupos ligados ao narcotráfico avançam sobre rotas e cidades inteiras, aproveitando o vácuo deixado pelo Estado. Na economia, o cenário também preocupa. O cobre ainda é o carro-chefe. Representa mais de 60% das exportações chilenas. E essa dependência deixa o país vulnerável aos humores do mercado internacional. A desigualdade continua enorme. Os 5% mais ricos ganham mais de 800 vezes a renda dos 5% mais pobres. Hoje, Boric tem aprovação de apenas 22%. A juventude que o elegeu está frustrada e os conservadores querem revanche. O Chile segue funcionando, mas sem direção clara, tentando se equilibrar entre a vontade de mudar e o medo de perder o que conquistou. Número 9. Peru. Para fechar nosso giro pelos acontecimentos da América Latina, vamos falar do Peru. Enquanto Machu Picchu continua no alto das montanhas, firme e intacto há séculos, o mesmo não pode ser dito dos governos que passaram por Lima. Porque desde 2002, o Peru não consegue parar em pé. São mais de 20 anos de crises políticas, presidentes derrubados, escândalos e uma sensação constante de que o país vive num eterno estado provisório. Para se ter ideia, entre 2016 e 2023, o país teve 6 presidentes diferentes, e isso sem contar os que tentaram se manter no cargo na marra. Em dezembro de 2022, Pedro Castilho tentou fechar o Congresso e deu um autogolpe mal calculado. Acabou preso em poucas horas. Quem assumiu foi Dina Boluarte,
que também enfrentou protestos massivos e entrou para a história com mais de 60 mortes em confrontos com manifestantes. A divisão entre a elite de Lima e os povos indígenas do interior nunca esteve tão visível, nem tão sangrenta. Mas o caos não é só institucional. O Peru se tornou um dos principais corredores do tráfico de cocaína no continente. Com as Farc fora de cena na Colômbia, os cartéis internacionais migraram com força para o território peruano, onde encontraram pouca resistência e muito espaço para operar. Em paralelo, a mineração ilegal devasta regiões inteiras da Amazônia Andina, muitas vezes sob proteção de milícias armadas. A corrupção, que já era estrutural, se tornou quase cultural. Congressistas, governadores, prefeitos, ex-presidentes, poucos escapam das denúncias, e a confiança nas instituições vai desabando, junto com a paciência da população. Na economia, a promessa de estabilidade ficou no passado. O Peru entrou em recessão, o desemprego cresceu, a inflação bate no bolso e a classe média, que cresceu nos anos 2000, agora regride. Em vez de subir de vida, as famílias estão voltando para a base da pirâmide. O Peru virou o retrato mais cru da instabilidade latino-americana, um país com tudo para dar certo e que, mesmo assim, continua dando errado. Se for para resumir em palavras, dá para dizer que a América Latina vive no fio da navalha. E assim, a gente encerra essa viagem, nada turística, pelos bastidores do nosso continente. Um lugar do quase. Quase desenvolvido, quase justo, quase democrático, quase seguro. E a pergunta que fica é: até quando dá para viver nesse quase sem despencar de vez? E para você, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. E já aproveita, deixa o like e compartilha. A gente se vê na próxima.